amigo, minha amiga sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET, plataformas digitais. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer estar com vocês mais uma vez em mais um programa, refletindo sobre um importante tema. E como a gente colocou no programa anterior, a gente deu um spoiler, a gente ia falar do corpo mental, né? Então nós estamos aqui hoje para refletir sobre ele. Já falamos sobre o corpo... Qual que a gente falou da outra vez? O emocional, exatamente. E a gente deu um spoiler da outra vez dizendo que seria o corpo mental. Hoje é o que a gente vai falar, né? E quanto mais a gente estuda sobre o assunto, né, Alexandre, mais a gente entende a importância de cada um deles, né? E o corpo mental, não menos, podemos dizer que é um dos mais importantes que existe. Exatamente. Então ele engloba tudo que envolve a mente, né? E a gente comentava antes de iniciar o programa aqui, né? Tem muito do ego também junto, né? Então envolve a mente, seja ela consciente ou subconsciente. A gente pode falar aqui dentro de uma perspectiva tanto espiritual quanto terapêutica sobre ele, né? Então acho que vai girar em torno disso hoje a nossa conversa aqui, né? Exato, até porque o corpo mental ele está relacionado, ele engloba o todo também, né, Alexandre? Porque ele está relacionado com o emocional, ele também está relacionado aos nossos 5 sentidos, né? E bem como também é a sede do nosso ego, das nossas intuições. Exatamente, então tá tudo interligado, né? A gente falou do corpo emocional da outra vez, bem lembrado, né? Então não tem como separar, inclusive, esse corpo emocional desse corpo mental, né? E quando a gente fala corpo, a gente fala de toda uma construção que é feita a partir disso, tanto do emocional, ó, corpo emocional, o conjunto emocional, assim como o conjunto de mentalidades, de pensamentos, né? E a gente sabe que o pensamento é uma força muito poderosa, né? E ele cria todo este corpo, toda essa estrutura, né? Que vai fazer com que isso governe a nossa vida, né? Bem lembrado, né? Até para ressaltar que quando a gente fala em corpo, normalmente vem à nossa mente uma forma humana, um corpo, né? Só que quando a gente está falando do corpo mental, a gente está falando de um corpo sutil. Exatamente. Então, dentro disso, eles se interpenetram, né? Se essa mente, se esse corpo mental, ele influencia a parte, vamos dizer, espiritual, né? Porque o pensamento, ele é um atributo da alma, é um atributo do espírito, né? E a gente vê algumas ciências, como a psicossomática, por exemplo, que faz com que a gente entenda que o corpo emocional e o corpo mental estão interligados, vão fazer com que tudo somatize no corpo. Então há essa ligação mental, essa estrutura mental que influencia tanto essa parte quanto o corpo, né? Tanto que está aí, ó, psicossomática, né? E aí a gente se aprofunda bem mais nessa questão, nesse sentido, né, Alexandre? Porque quando a gente fala do corpo, né, o nosso desencarne, por exemplo, a gente acaba deixando aqui o nosso corpo físico. Mas o corpo mental é esse que nos acompanha onde quer que a gente vá, né? Então, se a gente for se basear em como é que é formado esse corpo mental, ele tem a parte superior também e a parte inferior. E a gente poderia então elucidar um pouquinho mais como que isso funciona na prática. Exatamente. Quando é que a gente fala, por exemplo, da importância do pensamento positivo, né? Quando a gente fala, pensamento negativo, pensamento positivo, eu já estou criando uma estrutura mental, eu já estou dando vazão a essa anatomia, vamos dizer assim, do corpo mental, né? Então, os pensamentos inferiores, os pensamentos superiores, criando sintonias, frequências, né? Estabelecendo essas ligações, né? Às vezes a gente quer falar com uma pessoa e essa pessoa não está presente, mas ela liga, né? A gente estabelece essas ligações mentais, telepáticas, intuitivas, né? Tudo isso forma esse corpo mental. Então, dentro disso, não é só falar tenha mais pensamento positivo, né? Mas desenvolva uma frequência para isso, né? Para que tudo isso possa se interligar. Como a gente já tem falado em outros programas, né? Penso, sinto e vibro, né? Esse pensamento e esse sentimento nos acompanham onde quer que a gente vá, né? Então vamos falar um pouquinho do pós-desencarne desse campo mental, né?
A gente vai para os lugares de acordo com onde esse nosso campo mental nos leva. De acordo com como estão teus pensamentos e teus sentimentos, é para onde tu serás direcionados, né? Então, as zonas inferiores, por exemplo, que é onde a gente mais permanece, né? Pelas nossas inferioridades, a gente é conduzido lá por esse campo mental. Por sentimentos de culpa, de mágoa, de tristeza, de falta de perdão, né? De autoculpa, de punição. Então a gente vai para essas regiões mais sombrias, né? Através desse campo mental. Mas também acontece o inverso, né, Alexandre? Porque se a gente for falar hoje também o que preocupa muitas pessoas, né, que as casas estão lotando aí, centros espíritas, locais de passes, reikis, espaços terapêuticos, né? Porque todo mundo está preocupado também com as questões obsessivas, né? E é por esse campo mental que a gente atrai essas questões obsessivas. Exatamente, fazendo agora uma abordagem mais espiritual, né? A questão da obsessão, da influenciação espiritual, ela se dá essencialmente através do pensamento, através do corpo mental que nós mesmos criamos e geram as atrações propícias para a obsessão ou para a atração de espíritos de luz, de entidades venerandas, né? Venerandas que nos ajudarão, né? Ou dentro dos nossos vícios, das nossas imperfeições morais e dos nossos processos terapêuticos aí mal resolvidos, que a gente não dá o devido olhar ou atenção, eles acabam alimentando isso, porque tudo é sintonia, né? Estabelece a frequência, as vibrações e as ligações mentais. Então este corpo, esta anatomia mental, gera esse corpo mental danoso, assim, e propício para as obsessões. E isso se dá não somente daqui para lá, vamos dizer, mas aqui entre nós há obsessões, né? Entre os ditos encarnados, né? Então há vários tipos aqui. Então, dentro disso, essas ligações mentais, elas se mostram essenciais de acordo com o que vibro, o que intenciono. E a coisa chega ao ponto até mesmo gravíssimo, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de cuidar do nosso corpo, né, é essencial, mas também é essencial cuidar do nosso corpo mental, né? Porque é esse corpo mental que nos conduz às frequências mais elevadas ou às frequências mais baixas. E quando a gente se sintoniza nessas frequências mais baixas, né, nós além de sermos obsediados por eles, né, a gente não está cuidando então desse nosso campo mental. E aí acontece muitas vezes, né, reencarnação após reencarnação, com esses pensamentos, com essas baixas vibrações, a gente vai atraindo obsessões, né? E a gente vai denegrindo o nosso corpo, a gente vai denegrindo a nossa imagem, o nosso duplo etérico, o nosso perispírito e vai ficando apenas com esse campo mental. E muitas vezes essa deformação leva as pessoas a um estado ovoide, né? Onde eles são manipulados pelas formas pensamentos e pelas frequências que eles vibram. Então, muitas vezes, esses ovoides, eles são colocados em nós também, né? Como uma forma de vampirismo, mas tudo atraído pelo nosso campo mental. Sim, até porque dentro do vampirismo, todas essas formas de obsessão complexa que tu citou um pouquinho aqui, primeiro uma forma de degradação espiritual, que é o ovoide, né? Agora, dentro da obsessão complexa, todos os chips, larvas, né? Essas coisas que toda a literatura espiritual fala, que são alojadas nos nossos cérebros espirituais, no nosso corpo espiritual e, por que não, no nosso corpo mental, né? Visando drenar a nossa energia, a nossa vitalidade e também influenciar dentro das nossas imperfeições morais, dos nossos vícios, a ponto da gente se tornar um verdadeiro fantoche, uma marionete, né? Que nós somos mais seguidamente governados por eles do que por nós, né? E aí a gente fala de obsessores daqui do nosso meio e do lado de lá, né? Então a espiritualidade nos alerta quanto a isso. O termo saúde mental, ele está muito em moda, né? E tu lembraste bem, tem muitas pessoas procurando instituições espíritas, espiritualistas, as religiões, estão todos buscando uma forma de poder lidar com isso melhor, né? Claro, tem o auxílio médico, psiquiátrico, psicológico, importante também, claro, mas a gente tem que ver mais de dentro para fora, porque é lá dentro que está sendo o ataque ou a influência, né? Então
Então, às vezes não é só de fora para dentro, mas é procurar desenvolver esse autoconhecimento, o estudo das meditações, os estudos espirituais, as formas terapêuticas de se trabalhar com isso. Nós temos aí a psicoterapia reencarnacionista, que a gente sabe bem, que vai lá no nosso inconsciente, que busca uma versão nova da gente, que nós mesmos desconhecemos, né? Então, são vários instrumentos aí que podem nos ajudar nesse sentido. Inclusive tem um videozinho, né, Alexandre, que fala sobre isso, né, que na realidade foi um fato, é um fato real, né, que Joana de Ângeles, né, onde Divaldo psicografava, né, livros e situações que ela clareava muito sobre esse lado espiritual. Em uma das conversas entre eles, né, Divaldo baixou a guarda, né, teve pensamentos negativos, teve tristeza, né, e ele foi acometido por obsessões, né, por invasões espirituais negativas, né, e no diálogo dele com a Joana ele questionou, poxa, mas se existem os espíritos maus e também existem os espíritos bons, por que vocês, espíritos bons, não vêm para nos proteger ou nos defender? Por que vocês permitem que esses espíritos maus então nos ataquem, né? E a resposta dela foi singela, foi simples, né? Comentando que livre-arbítrio. Eles não podem interferir naquilo que a gente escolhe, naquilo que a gente busca para a nossa jornada, né? Então, se a gente teve o livre-arbítrio de ter os pensamentos negativos, de baixar a nossa guarda, de não ter um hálito mental saudável, né? A gente atrai esses tipos de companhias e eles têm que respeitar as nossas decisões. Exatamente. Dentro dos trabalhos espirituais, nos centros espiritualistas ou espíritas, muitas vezes essas entidades deixam bem claro para nós, olha, vocês abrem a porta, nós entramos, né? Então é isso, aonde passa um boi, passa uma boiada. Então basta um fio de sintonia para dar um grande estrago, né? Então, dentro disso, por que se fala tanto em reforma íntima, né? Em a gente olhar com carinho para os nossos processos, né? As questões da ansiedade, da depressão, né? São doenças da alma que geram sintonias perigosas, né? Onde a nossa parte mental se encontra constantemente em xeque, à prova. Nós somos muito frágeis no sentido mental, né? Então a gente tem que buscar um autoconhecimento também nesse sentido de conhecer mais a mente. E isso não é um estudo para hoje ou para amanhã, né? Porque nós estamos falando da minha mente, da tua mente, da mente que você, da sua mente aí que está nos acompanhando, né? Então, cada mente, de acordo com a sua jornada, está num patamar, está numa forma de enxergar, de ver, de sentir, de vibrar, né? Então, tudo isso é uma busca sua, particular, para expandir esse microcosmo mental aí e tornar esse corpo mental saudável tanto quanto a gente busca saúde para o corpo físico. Exato. E quando a gente fala de campo mental, né, a gente pode associar também isso ao nosso cérebro, né? Porque na realidade a gente vive falando de passado, presente, futuro e o nosso cérebro fica ali, né? Numa ilusão, acreditando que tudo isso, né, é ou não é real. Só que o nosso cérebro, ele sabe, ele entende que não existe nem passado nem futuro. Tudo que acontece na nossa mente, no nosso cérebro, para ele é o momento presente. Então, quando a gente busca, por exemplo, uma situação do passado, né, Alexandre, eu costumo trazer isso dentro das minhas consultas no espaço terapêutico, quando uma pessoa vem lá trazendo um problema que aconteceu na sua infância, na adolescência, no seu passado, né, quando ela está rememorizando aquele sentimento, aquela dor, ela está trazendo à tona aquele sentimento vivo, como se estivesse acontecendo naquele momento. O que acontece nessas horas, né? O nosso cérebro, entendendo tudo isso, se sentindo atacado, começa a liberar defesas químicas para o nosso organismo, né? Por quê? Porque ele não entende que aquilo já aconteceu. Para ele está acontecendo naquele momento presente e ele está reagindo à situação. Então, o que acontece? Através desse corpo mental, a pessoa ela passa a alimentar as expressões do passado, ela passa a alimentar as suas dores e por isso é tão difícil sair dela. Então a gente precisa nesse momento é trabalhar esse campo mental, né? Porque é o campo mental que vai trazer as nossas emoções, vai alimentar as nossas emoções, tanto negativa como positiva, e quando elas são negativas, elas vão trazer a psicossomatização dessas emoções como forma de doença para o nosso corpo físico, pedindo socorro. Mas vale lembrar que tudo começa lá no campo mental. Exatamente. Então, dentro disso, esse pensamento ele cria a vida que procuramos, mas através do reflexo de nós mesmos.
né? Então, uma coisa é o que a gente deseja, outra coisa é o que a gente vibra. Às vezes elas não estão em uníssono, elas não estão compatíveis uma coisa com a outra, né? Em termos de pensamento e de intenção, a gente encontra exatamente aquilo que pretendemos encontrar, né? Nem sempre o que desejamos. Porque uma coisa é eu quero, outra coisa é eu estar construindo aquilo para alcançar, né? E às vezes não é compatível uma coisa com a outra. Então eu fico me perdendo num verdadeiro labirinto mental, né? Porque o que eu estou gerando de apego, de paixões, está construindo um campo mental que pode estar cristalizado a ponto de eu não ver solução, de que a minha vida é aquilo ali, né? Eu não tenho mais saída, né? Ah, isso aí eu preciso passar. Ah, isso aqui eu tenho que passar. Isso aqui é muito delicado quando a gente fala isso. Ah, eu tive que passar isso, né? Não, mas há uma mudança mental de intenções e de vibrações que podem mudar essa situação, né? E mesmo que não mude, não é algo que se martirize, que fique se sacrificando, né? Uma coisa mentalmente que desequilibra, né? Não, mas é uma coisa que mentalmente nos deixa reflexivos para mudar, para melhorar, para evoluir, né? Então isso também já é uma desconstrução de um corpo mental fossilizado para um corpo mental que se desenvolve, que evolui, que vê com outros olhos todas as questões, né? Então, quando a gente fala desse corpo mental, né, como a gente já falou ali no início, ele tem tanto o superior quanto ao inferior, né? E como a gente fica alimentando esse inferior, né, a gente vai trazendo consequências para o nosso corpo físico. Então, como é que eu posso saber hoje como está o meu campo mental, né? É muito simples. Começa se autoavaliando, começa se conhecendo, observa como está o teu dia, como está a tua saúde hoje, como está o teu corpo, como estão as tuas emoções. Se tem algum probleminha, pequeno que seja, começa pelo campo mental. Algo está errado. O teu campo mental, ele não está indo pelo caminho certo. Ele está trazendo essas diretrizes que somatizam as doenças no teu corpo físico, né? Não importa se seja uma diabetes, se é uma pressão alta, se é uma tristeza, se tudo isso está acontecendo hoje em sua vida, está acontecendo por esse campo mental. Agora, quando é ao contrário, como eu descubro, Alexandre, se eu estou num campo mental superior? Quando eu estou em busca do autoconhecimento. Jesus Cristo já disse, conhece-te a ti mesmo. Então, quando eu estou procurando me conhecer, quando eu estou buscando coisas construtivas, né? Quando eu estou na busca de conhecimentos, na prática do bem, das leituras, das dinâmicas, né? Procurando evoluir, procurando expandir, nesse momento eu estou trilhando o caminho superior. Sim, quando há um despertar da consciência, é bem diferente as nossas atitudes, aquilo que a gente foca, os nossos objetivos são outros. Parece que todo o resto aqui, que antes era tão banal, era tão corriqueiro ou rotineiro para nós, agora não tem mais tanta serventia, né? É uma mudança assim da água para o vinho, e isso se mostra nas nossas relações sociais, isso se mostra no nosso dia a dia, no tipo de interesse que temos. Então tudo isso é uma mudança de disciplina mental e de outros focos, outros objetivos. E isso vai expandindo a consciência de uma maneira que, como disse o Albert Einstein, uma consciência quando se expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Ela só vai crescendo, né? E ela vai abordando outros caminhos que não são mais labirintos, né? Eles são pontes que, a partir do momento que elas vão sendo construídas uma após a outra, forma-se um grande caminho evolutivo, né? E o próprio mestre deixou pegadas aí para a gente seguir dentro disso, né? Ele quer mestre maior para evoluir em termos de pensamento, de evolução espiritual do que ele? Não teve. Então, como ele já deixou essa jornada do autoconhecimento para nós, né? No sentido de que nós nos libertamos a nós mesmos, né? Vale a pena ressaltar, quando às vezes a gente não consegue compreender o que acontece no nosso dia a dia e na nossa vida, a gente tem que começar pelo nosso campo mental, né? E como eu falei lá no início, né, Alexandre, isso pode trazer situações gravíssimas para que a gente consiga compreender que a raiz de tudo isso está no nosso campo mental.
Quando a gente vem a muitas reencarnações nesse campo mental inferior, sempre naquele sentido pessimista, não tem nada de acolhedor, pensa só em si, né? Não trabalha um todo, não trabalha em grupo, trabalha somente a individualidade. Tem aquele sentimento egóico, porque o campo mental está muito associado ao nosso ego, né? Quando a gente vai repetindo isso muitas e muitas vezes, a gente vai deteriorando o nosso corpo físico, o nosso perispírito, né? A gente lá perante a espiritualidade, a gente vai perdendo a nossa forma, inclusive para as próximas reencarnações. E aí é muito importante trazer isso para a consciência, né, Alexandre? Como é que esses casos vão voltar a evoluir novamente? Quando um corpo ele é completamente deformado, permanecendo apenas o corpo mental, que ele chegou num estágio ovoide, né? Ele precisa subir novamente, ele precisa crescer, evoluir novamente, né? Então esse corpo, ele precisa voltar a ganhar forma novamente, porque ele tem só mais o campo mental. Ele precisa criar todos os outros 7 corpos, né? E para isso ele precisa voltar a reencarnar. E aí é onde acontecem muitas situações dos abortos, né? Que eles vêm, permanecem um pouco, né, na gestação, desencarnam novamente. Tentam encarnar mais um pouco para pegar mais um pouco de forma e voltam novamente. Então, muitas vezes eu costumo dizer para as mãezinhas, né, em algumas situações que perdem os filhos espontâneos, assim, eu tento consolar elas, né, dizendo que ela está fazendo um grande feito para esse espírito, dando a oportunidade dele vir e retomar a forma de novo. Então, que ela não fique naquele momento da dor, porque aquele filho ele vai retornar, ele vai voltar novamente, né? Ele apenas está cumprindo as tarefas necessárias para que ele possa voltar a ter o todo e não somente um corpo mental. Sim, é necessário que o espírito, dentro da sua reconstrução espiritual e mental, que ambos estão deteriorados, eles tenham esse choque anímico, esse choque dentro da animalidade da matéria, para que ele volte dentro desse processo a se reconstruir, né? Então, os abortos espontâneos e precoces, né? Às vezes só questão de dias ou poucos meses, né? Acontece muito isso, né? Então, como o espírito é imortal, ele volta à espiritualidade depois desse choque da animalidade da matéria, para poder retornar mais uma vez, agora com mais tempo, né? Mas dentro de um processo gradativo, para que se possa corrigir o que ele mesmo fez para ele. Porque não há punição, né? Não há recompensa, há consequências de tudo que nós fazemos, desse uso deste veículo do pensamento que forma essa estrutura mental, que forma esse corpo deteriorado ou não pela ação desse pensamento. Quem diria, por exemplo, que vaidade, orgulho, egoísmo, arrogância, tudo que envolve uma mentalidade deletéria, negativa, pode vir mais à frente se tornar um diagnóstico até transcendente, algo que fuja da matéria e atinja o espírito de forma a deixá-lo numa UTI, né? Em forma de ovoide, em forma deformada, né? E aí ele tem que durar muitos séculos ou milênios para se reparar, né? E aí nós vemos pessoas reencarnando com todo tipo de debilidade mental, né? Seja por suicídio ou seja porque não lidou com a sua mente de forma saudável ao longo das jornadas, né? E toda plantação tem a sua colheita, com base no que nós fizemos, mas a gente coloca externamente, né? Atribuindo a um ser, né? Ou a alguém ou ao outro, quando é responsabilidade nossa, né? E compreender também, né, que todos esses conhecimentos, esse privilégio não é nosso aqui. Na realidade, nós somos seres muito atrasados, né? Porque tudo que existe aqui hoje no planeta Terra, primeiro existe num campo espiritual. É de lá que vêm as coisas, né? Tudo que é criado aqui já existia lá antes. Então, quando acontece essas formas ovoides, por exemplo, né, que a pessoa foi se deteriorando até chegar nesse sentido, existem médicos especialistas lá que eles manipulam esse tipo de situações. Assim como a nossa medicina hoje aqui está avançando, está criando híbridos, né, e vacinas e outras coisas, lá eles têm laboratórios muito mais eficazes, muito mais especializados do que os nossos aqui, né? Então eles aproveitam esses ovoides, eles manipulam pelo campo mental. Por quê? Porque existe uma mesma frequência, existe uma mesma sintonia. E muitas vezes eles pegam esses ovoides e colocam em nós seres vivos, né, Alexandre?
quando a gente permite que esse campo de frequência de atração se abra e eles consigam vir aqui. Por mais que alguém possa ir ali e retirar esses campos ovoides, né? Às vezes, conforme a situação, ela é tão gravíssima que as nossas células ficam impregnadas e muitas vezes nos paralisam, né? Trazem consequências seríssimas. E mesmo quando a gente desencarna, só pelo fato da gente ter obtido um ovoide dentro do nosso campo, a gente leva muitas reencarnações para fazer essa limpeza. Então a importância hoje, ela se torna cada vez maior de cuidar da nossa forma de pensamento, do nosso campo mental. Exatamente, sem dúvida. Então, dentro dessa proposta, tu falaste muito de obsessão complexa aqui, né? Mas, claro, cabe ressaltar, por exemplo, no nosso caso que estamos encarnados, um trabalho multidisciplinar dentro do campo mental, né? Não estamos tirando aqui o mérito de ninguém, nós precisamos sim dos psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, psicanalistas, né? Precisa de uso de medicação em alguns casos, sim, precisa, mas uma terapêutica complementar que visa esse lado mais interior, mais espiritual, mais consciencial, né? Mais complementar e holístico, também se faz necessário, porque a gente lida aqui com o ser integral, é o ser físico que tem várias camadas, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual, né? Então imagina tratar todos esses corpos, né? Não será com uma única ciência. Aqui a gente precisa de cooperação nesse sentido, né? Entender que isso aqui não compete a mim, mas compete ao outro, porque nós estamos tratando o ser, né? Não só uma fração dele, né? Então isso é importante. Se torna até uma forma de humildade, né? Sim. E aí, novamente, nós vamos adentrar dentro do teu campo, né? Porque quando a gente fala de campo mental, a gente, né, muitos videntes, eles conseguem enxergar esse campo mental. Então, só de olhar para as pessoas, eles já sabem como é que as pessoas estão, né? Assim como o Chico via espíritos, né? Tem videntes que vê esse campo mental. E que vai ser temas dos teus estudos, né? Daqui para frente, já que vocês estão abrindo estudos da mediunidade? Exatamente, eu gostaria de aproveitar então o espaço, né, para relembrar. No programa passado também a gente já tinha comentado sobre isso. Essa semana agora, dia 24 de agosto, dali para frente, nós vamos abrir um grupo de estudo da mediunidade na Clínica Complementares aqui em Montenegro. Então todas as terceiras, quintas-feiras do mês, nós vamos nos reunir ali e vamos estudar tudo que gira em torno da mediunidade, que tem muito a ver, tem ligação direta com o corpo mental, com o corpo emocional. Nenhum desses corpos, especialmente o espiritual, cai fora dessa relação. Então essa mediunidade, que é uma forma de intermediação entre os dois planos da vida, e esse grau de sensibilidade psíquica que nós temos, né, para o extracorpóreo ou até para as sensações corpóreas aqui, né, é que será alvo dos nossos estudos. Tudo que girará em torno da mediunidade, nós estaremos recebendo os participantes, os interessados, os simpatizantes, dos diferentes graus de conhecimento que tenham a respeito desse assunto, para que a gente possa refletir todos juntos. Aqueles que quiserem mais informações podem entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando o programa aqui, então aqueles que quiserem podem vir estudar com a gente. Perfeito, é um acolhimento. Sem dúvida. Então, a conversa está boa, né? Mas a gente vai ter que encerrar esse programa aqui, agradecendo sempre a tua dedicação, as tuas reflexões, e peço as tuas considerações finais. Perfeito, né? Então, eu só quero mais uma vez lembrar a você que está aí nos assistindo, né? Procure orar, procure vigiar, procure olhar como é que está o seu campo mental, como estão as suas atitudes no seu dia a dia, como está o seu comportamento, está tendo pensamentos mais negativos ou mais positivos, né? Se está tendo mais negativos e não consegue parar, não consegue cortar essa sintonia, busque ajuda, busque alguém que você confie, alguém que você simpatize, e não deixe de se autoconhecer, de se autotrabalhar. Então, muito obrigado mais uma vez e espero que todos tenham gostado então do nosso programa de hoje e convidamos a todos até o próximo programa e muito obrigado aos nossos patrocinadores também por ter nos auxiliado e dando o apoio a esse projeto. Até o próximo programa e até mais. Até mais.